Fala galera, beleza? Aqui é o Portugal trazendo mais um vídeo. E no vídeo de hoje gostaria de falar novamente sobre futebol, um pouco sobre convocação, sobre seleção brasileira e principalmente sobre Neymar, né? E o fato aí de Neymar estar em dúvida para a Copa de 2026 que acontecerá nos Estados Unidos, México, Canadá. Então, antes de mais nada, se você ainda não é inscrito, gosta de temas como esse, como futebol, empreendedorismo, finanças, por favor, se inscreva aqui no canal, vai me ajudar demais, deixe o seu like, comentário, vai me ajudar bastante a crescer e trazer mais vídeos como esse, beleza? E indo diretamente ao assunto, neste vídeo eu queria falar um pouco, como eu comentei, de seleção brasileira, queria falar um pouco de Neymar, e queria falar sobre o planejamento da Copa de 2026, que apesar de parecer distante, já está logo ali, né? Principalmente nesse calendário de seleções que não costuma ocorrer ali toda semana, né? É algo que acontece uma vez por mês e olha lá, às vezes uma vez a cada 2 meses e, portanto, há uma necessidade de realizar um planejamento muito mais rápido do que um planejamento de um clube de futebol sem ser seleção, né? Um clube, digamos, brasileiro ou europeu. Então, por isso não pode ter falhas e, além disso, tem que ter muita convicção, sobretudo nas convocações, né? E ontem tivemos mais uma convocação do Carlo Ancelotti. E, enfim, não teve muitas surpresas, né? No mais, foram os mesmos convocados. Os convocados não mudaram tanto assim. Enfim, dessa vez ele até havia adiantado que priorizaria muito mais os europeus do que os europeus, né? Os brasileiros que jogam na Europa do que os brasileiros aqui que jogam no Brasil, principalmente porque os jogos são na Ásia, né? Então a Europa, por questões logísticas, está mais perto. Mas eu acho que na verdade não é só isso. Eu acho que ele também não queria prejudicar os clubes brasileiros que estão aí nessa reta final de Brasileirão, né? E, enfim, acabaria prejudicando porque mesmo a data FIFA agora sendo um feriado assim no calendário, né, do futebol, pode ocorrer lesões, pode ocorrer desgaste físico aí de muitos atletas, e como a nossa temporada está chegando ao fim, eu acredito que ele não convocou justamente para não prejudicar alguns times, né? E, enfim, fazendo com que atletas se desgastassem, não só na viagem, mas também em campo, né? E, enfim, não queria falar exclusivamente sobre a convocação, até porque eu acho que a convocação não tem muito o que falar. Ele ainda está fazendo alguns testes, né, com alguns atletas. Lógico que tem alguns nomes contestados, mas assim, nada de muito absurdo, né? Lógico que tem esses nomes ali, não deveria chamar tal nome, não deveria chamar o Richarlison, deveria chamar o Caio Jorge, enfim. Mas por essa explicação aí do Brasileirão, eu acho que minimiza bastante esse debate, né? Mas tratando exclusivamente de seleção, eu queria puxar esse gancho e falar um pouco de Copa, desse planejamento, que esperar, mas principalmente sobre Neymar, né? E é um tema bastante polêmico porque, enfim, como o Neymar tem muitos adeptos e ao mesmo tempo muitos críticos, né? Eu sinto que, assim como na política, o Neymar está dividindo o Brasil ao meio. e o fator Neymar para essa Copa de 2026 é o que está pesando e, enfim, é o grande X aí da questão, porque a cada convocação que a gente vê e o nome dele não está, dá indícios de que ele não vai para a Copa, né? O Carlo Ancelotti falou que, enfim, não convocou ele nas últimas por questões físicas e tudo mais. É fato que o Neymar não consegue mais ter aquela aptidão física que ele tinha anteriormente. Desde essa última lesão, né, do ligamento, ele não conseguiu jogar mais de 5 jogos aí consecutivos. E tá cada vez mais difícil para ele,
né? E cada vez mais difícil ali de realmente arranjar um motivo para convocar ele. Mas aí entrando sobre minha opinião, sobre o que eu acho e sobre planejamento novamente, né? Porque, enfim, a gente tem que fazer um planejamento pensando já no ano que vem, né? Na Copa do ano que vem. Eu acho que o Neymar tem que estar na Copa de um jeito ou de outro. Mas ele não vai dar conta, ele não vai se aguentar em pé, ele não vai conseguir performar, ele não está... Não ligo. Eu acho que o Neymar tem que estar na Copa 2026. Se ele vai ser titular ou não, aí, enfim, cabe ao Ancelotti, cabe ao estilo de jogo. Eu acho que ele ainda deveria ser titular em jogos importantes, se o Brasil pegar times importantes. Mas a gente tem que lembrar que a Copa 2026 vai ser a primeira Copa com mais seleções, né? Se eu não me engano, são 48 seleções. Ou seja, vão ter mais jogos, né? E tendo mais jogos, abre brechas para que tenham seleções menores. E tendo seleções menores, abre também para jogos teoricamente mais fáceis, né? Que não são aqueles jogos, assim como as últimas Copas do Mundo, que você tem 3 jogos na fase de grupos e já entra no mata-mata, tendo que decidir cada jogo valendo ali a vida, né? Então abre brecha para jogos de teste, né? Teste, entre aspas. E para mim a presença do Neymar é fundamental porque não tem uma figura brasileira que os jogadores respeitem mais do que o Neymar. Aí o pessoal vai chegar, mas tem o Vinícius Júnior agora que está despontando, tem o Rafinha também que está crescendo, a gente não precisa do Neymar, não sei o que. Ninguém respeita o Vinícius Júnior, ninguém respeita o Rafinha como respeita o Neymar. O Neymar é o exemplo para toda essa seleção, é uma figura que, querendo ou não, sendo criticado ou não, é o exemplo para todos aqueles mais jovens que estão na seleção. Todo mundo cresceu vendo ele jogar e todo mundo cresceu vendo ele fazer gols, fazer história pela seleção, que querendo ou não ele já fez, né? Ganhando Copa América e afins, e Olimpíadas, né, principalmente. Então, assim, para mim o Neymar ele tem que estar no elenco. Aí, enfim, se ele vai ser titular, como eu disse, em alguns jogos mais decisivos, eu acho que é fundamental a figura dele, porque ele dá calma, ele dá paciência, ele faz ali a bola ser mais cadenciada, ele faz umas jogadas mais inteligentes. Tanto que na última Copa ele já estava sendo muito criticado, sendo que, enfim, quem ia decidir o jogo contra a Croácia seria justamente ele. Ele voltou de lesão para jogar o jogo contra a Croácia e querendo ou não, ele decidiu o jogo. Se não fosse a nossa querida zaga, né? Principalmente ali na figura do Marquinhos, que, enfim, não marcou o jogador da Croácia no último lance da prorrogação, o Brasil teria ido para a semifinal contra a Argentina e faria um jogo duro, né? E com possibilidade de ir para a final. Só que aí também não dá para o Neymar fazer tudo, né? Não dá para ele defender e atacar ao mesmo tempo. Lógico, aí você vai dizer, não, mas o Neymar há 4 anos atrás ele era outro, ele não era esse Neymar de hoje, esse Neymar de hoje não aguenta ficar em pé. É verdade, mas a figura dele, o respeito que ele impõe, enfim, a idolatria que ele tem junto aos jogadores, a moral que ele tem, é fundamental ele estar no vestiário, ele estar no elenco, ele estar lá, de alguma forma ou de outra. Mesmo que ele não consiga andar, ele tem que estar lá. E essa é a minha opinião, assim, realmente ela é um pouco polêmica, né, eu sei, porque de fato muita gente acha que futebol é pura e simplesmente você colocar lá os melhores que estão no auge físico e botar lá para jogar, né? E enfim, só quem tá melhor naquele momento que merece ser chamado. Mas aí muita gente esquece também do Ronaldo em 2002, que foi o cara que decidiu a Copa, que ele tava todo fudido, passou mais de 1 ano e meio sem jogar, porque tinha rompido lá o ligamento do joelho, né? E todo mundo falava que ele não ia voltar a jogar futebol. Ele não só voltou, como deu a Copa do Mundo pro Brasil, que, enfim, ele ganhou praticamente sozinho. Então é fundamental em Copa do Mundo ter jogador decisivo,
E a gente peca muito na questão de tem que reformular a seleção, tem que, enfim, mandar todo mundo embora e convocar novos, não sei o quê. Só que a cada reformulação parece que a seleção perde cada vez mais a identidade. Vai perdendo jogadores que são fundamentais, como por exemplo perdeu o Thiago Silva, né? Perdeu não, né? Deixaram de convocar ele, que pra mim também tinha que estar na Copa, porque não tem zagueiro melhor do que o Thiago Silva no Brasil, né? Enfim, não tem nem zagueiros que chegam perto dele. Óbvio que ele também não consegue mais entregar na parte física, mas enfim, parte técnica ele é crucial, tinha que estar lá. Mas, enfim, esse preconceito, principalmente com idade, pesa muito e pesa principalmente negativamente na seleção. Então o fato é que, lógico, o Neymar não foi convocado, ele corre risco de não estar na próxima Copa do Mundo, mas eu acredito que o Ancelotti vai chamar ele porque o Ancelotti é inteligente e entende a necessidade que o Brasil tem de ter um Neymar na Copa. E que o Neymar vai calar a boca de muita gente se ele for para a Copa e conseguir de fato performar, né? Se ele tiver em condições físicas ali para pelo menos disputar o torneio. E eu acredito que muita gente vai se arrepender do que está falando no momento. Então, no fundo é isso. O vídeo é mais um desabafo e mais sobre comentar aí sobre essa possibilidade da Copa, da não convocação do Neymar. Espero que tenham gostado. Se você concorda com essa opinião, deixa aqui o seu like. Se não concorda, deixa aqui o comentário, né, dizendo por que você não concorda. E, enfim, a gente inicia aqui um debate saudável sobre essa questão. Beleza? Mas é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Um abraço, tamo junto e até o próximo vídeo.